Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não conhecem o canal do Laureano ou que ainda não seja inscrito para poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Peço a todos encarecidamente para se inscrever lá no canal alternativo. É muito importante a sua inscrição, pois estamos fazendo as nossas lives por lá. O link ficará anexado na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Neste vídeo, meus amigos, iremos falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. A gente tem um jogo importantíssimo hoje. Vamos falar aqui sobre a decisão na Taça Rio. A gente vai falar aí sobre mais uma ação que o Vasco da Gama tomou aí na esfera civil. Vamos falar sobre a situação da FIFA. A FIFA ontem se pronunciou, a FIFA respondeu. Será que o Vasco vai ficar na Série A, na Série B? Vamos falar aqui sobre a venda do Thales Magno. Parece que chegou proposta aí para o Thales. A gente vai mandar um recado aqui para o Levin e me acompanhe até o final, que a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços aí. O Alex Teixeira, que pode ser o primeiro reforço da era Levin. Bom, meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco hoje tem um compromisso muito importante. O Vasco pega o Internacional, jogo referente às quartas de finais da Copa do Brasil, jogo de ida, jogo lá em São Januário, com transmissão do Sport TV. Atentos ao horário, às 19 horas. Vale a pena a gente fazer esse lembrete. Muitos desses meninos aí serão aproveitados esse ano, com certeza, pelo Marcelo Cabo, o Vasco, que é o atual campeão aí desta competição. Com relação à equipe profissional, Taça Rio, boas notícias aí. O Vasco terá o elenco completo, é força máxima para poder enfrentar um Botafogo. O Botafogo que está no momento muito conturbado, com o técnico aí ameaçado. A gente conseguiu recuperar a tempo aí o Rômulo, o Hernando, o Léo Jabá. Essa partida terá transmissão aí da Rede Record, né? E ontem foi dito de forma oficial que está suspensa aí aquela premiação de 1 milhão, né? O Vasco não vai receber e é o seguinte, falta representatividade. Bom, com relação à escalação do Vasco da Gama, Vanderlei, Léo Matos, Castan e Hernando, Zeca, Andrei, Galarza, Marquinho, Gabriel, Morato, Peck e Cano. Sobre os jogadores do Vasco, ontem o empresário do Cano se manifestou, não chegou proposta nenhuma por enquanto para Cano. É mais aquela situação da mídia de conturbar o ambiente do clube. Os jogadores do Vasco, que digam-se de passagem aí, estão em paz, tranquilos, e a gente não via isso há muito tempo. Com relação aí, o Vasco corre contra o tempo aí para poder manter o Cano, precisa renovar o contrato do Cano, o MT e também o Matias Galarza, que são jogadores que estão emprestados aí no Vasco da Gama. Perfeito? Com relação aqui à ação trabalhista, ontem a gente tomou conhecimento que a empresa de transporte que atendeu as categorias de base do Vasco da Gama ingressou com uma ação na esfera civil cobrando R$80 mil do Vasco. Esta empresa aí era responsável aí por fazer o translado aí diário aí da base do Vasco da Gama. Perfeito? E se chegou a esse valor aí,
80 mil reais, mais uma na conta do Alexandre Campelo. Meus amigos, com relação à FIFA, a FIFA recebeu a denúncia sobre o erro da arbitragem no jogo contra o Internacional. A FIFA recebeu toda a documentação. Quem enviou essa documentação foi um torcedor do Vasco lá da Bahia, que é advogado, o Dr. José Luiz Siqueira. E é o seguinte, a FIFA ontem disse que vai abrir um inquérito, uma sindicância, para saber o que aconteceu com a situação do VAR. Então, pelo menos a gente já tem o primeiro pronunciamento aí com relação à FIFA, e isso é muito importante, saber que não vai ficar dessa forma, que pelo menos a FIFA vai ver o que está acontecendo, certo? Conversei com alguns amigos aí que são advogados, e eles dizem que o Vasco também deveria ter formalizado um pedido aí junto à FIFA para poder ressaltar ainda mais esse erro. Com relação à venda aqui do Thales Magno, o Carlos Leite se manifestou, empresário do Thales Magno, dizendo aí que ele teria recebido, mesmo contundido, uma oferta aí na casa de 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais. E aí, torcedor do Vasco, você venderia o Thales? Pois é. Bom, com relação ao Leven, o Leven se manifestou ontem no seu Instagram. Eu tô triste aqui por conta disso, né? Ele teve um acidente aí de família, no âmbito familiar, com relação à prima dele, que sofreu um acidente de moto. Por isso o presidente está aí um pouco sumido. Força, Leven, força. Só Deus e as pessoas próximas aí a você sabem que você tem passado durante todo esse processo eleitoral do Vasco, que está longe de acabar. Bom, mas a gente conversando aí com pessoas próximas, né? A gente tomou conhecimento aí que o Leven continua aí conversando com os jogadores, tentando trazer investimentos para o Vasco. E um passarinho verde me contou que o Alex Teixeira pode ser o primeiro reforço aí da era levenciana. O jogador está muito afim de vir jogar no Vasco da Gama. Esse atleta aí, por enquanto, está sem clube, né? Jogou muita bola lá na China, um atleta oriundo aí do Vasco da Gama. O Corinthians também teria interesse nesse atleta, mas, né, as conversas aí estão evoluídas, segundo eu fui informado, e diferentemente desses projetos fakes que a gente vê por aí, a gente pode ver sim o Alex Teixeira ter uma probabilidade muito grande como jogador do Vasco da Gama, se Levenciano conseguir essa reviravolta aí. Um reforço de peso para chegar e jogar, para trazer recursos aí e alavancar o marketing, sobretudo o sócio torcedor do Vasco da Gama. Perfeito, galera? Deixa a opinião de vocês se o Alex Teixeira seria uma boa ou não. Obrigado pela atenção aí. Força, meu presidente. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco. Valeu.